Minhas canquetes e meus canquitos virtuais, e chegou o grande momento. Estamos agora ao vivo para o primeiro Um Dia de Cão. Já que estamos com um pouquinho de atraso, não vou me alongar muito nesses preliminares, mas você já vai aproveitando aí e já vai avisando ao seu colega, ao seu irmão, a namorada, papai e mamãe, papagaio, cachorro. Está começando o Um Dia de Cão e vai parar agora somente 8 da noite. A transmissão pelo YouTube não deu certo, mas estamos aqui pelo Facebook. E parece que a preferência nacional era pelo Facebook mesmo, tá? Então, já temos aqui dois grandíssimos professores, grandes amigos, aqui no Instituto Vem Passar. Professor Paulo Aragão está aqui conosco, professor Suderlan. Estão usando o mesmo estilo, viu? Vem cá, Paulo, vem cá, Suderlan. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu amigo. Prazer em revê-lo. Suderlan, aqui à minha esquerda, por gentileza. Olha só, o mesmo estilo aqui, olha só, o mesmo estilo. O Suderlan está com uns 15 quilos a mais, depois que casou, né? É só casar, meu amigo. Só casar. Muito bem, então daqui a pouco essas duas férias vão estar de volta para poder iniciar nosso Um Dia de Cão. Bem, então você que já está conectado no Facebook, você vai aonde agora? Vai no grupo Um Dia de Cão, para que você possa lá baixar o material. Daqui a pouquinho, no perfil dos professores, vai estar também esse material e também o link dessa aula, tá certo? Então, você vai lá em Um Dia de Cão, o grupo é esse aqui, para que você possa ter acesso não só ao material, mas também como saber para poder participar das promoções que vão ter ao longo do dia. Em torno de 15 professores, eu perdi até a conta, em torno de 15 professores para te fazer companhia até 8 da noite, tá ok? Então, para assumir o comando, está chegando Simpatia e Descontração com Paulo Aragão. Bem-vindo, Paulo. A turma é sua, fica à vontade, Paulo. Obrigado, meu amigo. Bom dia, queridos. Para os meus ex-alunos, é uma grande satisfação estar aqui e poder lecionar para vocês mais uma vez. Saibam que a saudade é grande, principalmente os alunos que eu deixei há pouco tempo, tendo em vista a minha saída para o mestrado. Mas, sempre que possível, eu vou estar aqui com os amigos para poder auxiliar você nos seus estudos. Pode ter certeza disso. E se você está acompanhando as nossas publicações dos últimos dias, o professor Cancão disponibilizou um material onde você vai encontrar todas as questões que vão ser trabalhadas, ou pelo menos a maioria delas, se possível, que vão ser trabalhadas no dia de hoje. Lá no grupo, como se chama, Cacão? Grupo? Um Dia de Cão. Um Dia de Cão. Então não perca, se você ainda não está no grupo, entre, acesse, baixe o TD e acompanhe as nossas questões. Vamos lá dar início. Você tem um apagador? Paulo, só vou buscar agora desse momento lá, tá? Ah, foi. E aí o que acontece? Pega a nossa primeira questão. Se você já está com TD, nós temos aí uma questão que traz um gráfico que é mais ou menos assim. E você vai participar da nossa aula, você vai entrar no grupo Um Dia de Cão. Já tem professor Suderlan também ao vivo aqui. Tá meio que imitando o Paulo Aragão, mas vai dar legal, viu? Rapaz, o importante é ficar bonito. E depois que o homem casou, então, acabou-se, né? Tem que ficar bonito, todo jeito. E aí, nessa nossa primeira questão diz assim, acompanha aí. No gráfico abaixo, as letras A, B, C e D, esqueci o A bem aqui, representam respectivamente. Pessoal, esse gráfico é um gráfico muito conhecido nos estudos de ecologia. E logo eu volto para os itens para a gente poder trabalhar melhor. Mas basicamente ele vai trabalhar alguns conceitos que você tem que conhecer. Tipo, potencial biótico. O que seria potencial biótico? Vou tentar trazer da maneira mais simples o possível para você. O potencial biótico nada mais é do que a capacidade reprodutiva de uma espécie. Por exemplo, Cancão, você consegue deixar quantos descendentes em que período de tempo se você começasse a se reproduzir hoje? O velho é poderoso, viu? O velho é poderoso. Mas supondo que você vai ter uma parceira, né, porque nós somos uma espécie supostamente monogâmica, nós vamos ter uma parceira, de quanto tempo ela conseguiria gerar filhos e quantos seriam? O normal, a média, a gente está falando da espécie. Tá de 10 em 10 meses, né? 9 meses de carência aí. O normal é o quê? De 10 em 10 meses, né? Não é assim não, né? A mulher parindo e vem doutor, vai fazer outro. Não é assim não. É uma média de 1 por ano.
Ou seja, o potencial biótico da nossa espécie, o normal, é 1 por ano. É claro que tem indivíduos que têm 2 trigêmeos, quadrigêmeos, mas isso é raridade em termos ecológicos. O normal é o que se apresenta de maneira mais frequente na população, que é 1 por ano. E se a gente já trabalha, por exemplo, com coelhos, aí o negócio é bem diferente. Coelhos conseguem se reproduzir numa taxa bem maior do que a nossa, ou seja, porque eles têm um maior potencial biótico. E o que é que esse gráfico traz para a gente? O que é que seria o potencial biótico, então? A capacidade reprodutiva de uma espécie, a potencialidade, digamos assim. Nesse processo, se nós tivéssemos que montar um gráfico que representasse o crescimento de uma população, se baseando exclusivamente no potencial biótico dela, qual seria? B ou C? Se você disse B, você está correto. Se não existisse nenhum fator que limitasse o crescimento dessa população, e se ela crescesse única e exclusivamente se baseando na sua capacidade reprodutiva, no seu potencial biótico, então nós teríamos um gráfico que faria isso. Cresceria para o infinito. Mas nós sabemos que no ambiente natural isso não acontece. As espécies não conseguem crescer infinitamente, porque no ambiente os recursos são limitados. Nós temos limitação de água, limitação de comida, limitação de espaço e limitação até de fêmeas para poder se reproduzir. Fêmeas, não precisa olhar não. Tá? E aí o que é que acontece? Nesse processo, se existem limitações, se existem fatores que dificultam o crescimento da espécie, uma curva de crescimento real de uma população nunca seria assim. Como é que seria uma curva de crescimento real? A população cresceria enquanto o seu potencial biótico conseguisse superar as dificuldades do ambiente. E aí ela tenderia a estabilizar depois, porque ela não pode crescer infinitamente. E acho que eu acabei de responder já a questão para vocês. C seria uma curva de crescimento real de uma população. Crescimento real. E o D seria a resistência. Se você parar para analisar com detalhes o gráfico, basicamente C, que é a nossa curva de crescimento real, nada mais é do que o potencial biótico mais a resistência. Tá? E o A, o que é que o A representa? Ele está representando aí qual seria a carga máxima desse ambiente fictício que vai delimitar o número de indivíduos da população. E professor, por que tem essas flutuações? Porque no ambiente nós temos variações populacionais. Variações que podem ser trabalhadas desde taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Nós temos questões de imigrações e emigrações. Nós temos ainda que levar em consideração as variações climatológicas. Pode ter nesse ambiente fictício anos em que a disponibilidade de alimento vai ser maior. Então a população sofre uma flutuação aumentando. Por que ela aumentou? Se eu tenho maior disponibilidade de alimento, eu tenho uma menor resistência do ambiente, então a população pode crescer mais. Eu posso ter um ano em que a disponibilidade de alimento é menor. Menos alimento, maior resistência ambiental e, consequentemente, a população tem um decréscimo, decai. Então, esse gráfico ele é muito falado, muito utilizado. Voltando aqui para os itens da nossa questão, no item A ele diz A, carga biótica, B, resistência do meio, certo? Não, né? Quem é B? B é o nosso potencial biótico. Então, já morreu o item A. Letra B. A, carga biótica. B, potencial biótico. C, crescimento real. E D, a resistência do meio ou resistência ambiental. Perfeito. Letra B de Boston. Tá? Você que gosta de viajar, já sabe que é a letra B. Certo? Paulo Aragão, já temos aqui algumas pauletes dando um recado para você.
Pauletes e Paulitos, viu? Diga os nomes para te mandar um abraço. Vamos ver aqui o primeiro, Tainá Rodrigues. Um abraço, Tainá. Saudade aí, querida. Ela tá com saudade de você não, tá dos seus desenhos e dos seus gráficos. Pelo menos alguma coisa de mim. Antônio Sérgio deu aqui também já o seu bom dia. Temos também Rael Lima, Vitória Mendes, Tainá Rodrigues, Marcos Davi, nosso professor lá do Colégio Curi. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Marcão. Marquinhos, Marcão, vamos empatar aí, Paulo. Marco, ficamos no meio, na média. Paulão, continue dando o seu show, meu querido. Um abraço para todos. Compartilhem, não esqueça de compartilhar os vídeos. Vamos expandir isso para o máximo de pessoas possível. Vamos lá para a nossa segunda questão. Diz assim: as alternativas a seguir discriminam a área de 5 regiões e o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em cada uma delas. Assinale a alternativa que contém dados referentes à maior densidade populacional. Densidade. Como é que a gente calcula densidade? Não, mas eu tenho um lenço de papel. Quando a gente não tem apagador, a gente resolve as coisas. Pronto, meu Deus. O rapaz trouxe o Paulo, não seja o rapaz não, o rapaz tá aqui, ó, viu? Perfex aí, propaganda ao vivo, Perfex. Perfeito. É. Só tinha rosa. Só tinha rosa, homenagem a você, viu? Há quem diga que é salmão. Não, é rosa, homenagem a você mesmo, Paulo. Enquanto o Paulo está ali apagando, programando questão, você não perde tempo, vai no grupo Um Dia de Cão, peça sua adesão, porque eu vou te aceitar, você vai poder concorrer a prêmios, baixar material, e você, em retribuição a isso, vai compartilhando, tá? A audiência já está bombando com o Paulo Aragão, simpatia, descontração ao vivo, hein? Tem outro pincelzinho aí? Tem. Questão 2. Então vamos lá. Olha, a questão 2 fala sobre densidade. Olha essa questão. E, bem melhor, como é que se calcula densidade, Calcão? Vou fazer uma divisãozinha aí, né, Paulo? É uma divisãozinha. O princípio mais básico é justamente a gente pegar o total de indivíduos para uma determinada área. Então nós teríamos número de indivíduos de acordo com a área disponibilizada para eles. Essa é a matemática básica, né, Paulo? Que está no Enem com muita força, né? A matemática básica, ela aparece no Enem com maior incidência. Embora depois dessa parte da matemática básica, o que mais cobra é a geometria plana e a geometria espacial. A geometria plana e a geometria espacial juntas, elas quase que emparelham com essa parte do ensino fundamental. Então, essa parte de razão, proporção, é um assunto que é prato cheio para o Enem. E é isso que o Enem prioriza, conhecimentos básicos e fundamentais, que você tem que saber. Tem que saber para poder avançar no raciocínio lógico das suas questões. Aí a diferença qual é? As questões corriqueiras, todos acertam. Então, tu tem que estar com nível bem avançado, porque quando tem alguma questão que faça diferença, você consiga acertar essa questão e não perca pontos devido ao tri. Fez uma questão difícil e errou uma questão fácil. Né? Então, tem que estar no nível lá em cima para poder resolver questões de nível fácil, médio e difícil. Isso que o Cacau falou é importantíssimo. Se você não sabe, se você acerta, por exemplo, 10 questões fáceis, 5 médias e 5 difíceis, você marca mais pontos do que se você acertar 5 fáceis, 5 médias e 10 difíceis. Apesar da quantidade ser a mesma, o cálculo ele se baseia no nível de dificuldade da questão. E como eles trabalham esse TRI, que é o tri que o Cacau falou, ele vai entender o sistema que as pessoas devem acertar as fáceis e não as difíceis. Ou pelo menos uma menor proporção delas tem que acertar as questões difíceis. Então, se uma pessoa acerta mais questões difíceis do que fáceis, tem algo estranho e por isso a pontuação é menor. Paulo, continue com o seu show. Vamos lá. Então, voltando aqui para os nossos itens. No item A, ele fala que temos uma área de 2 metros quadrados e um número de indivíduos de 2. No item B, área de 15 metros quadrados e número de indivíduos de 45. No item C, área de 30 metros quadrados e número de indivíduos 60. Item D, área 100 metros quadrados, número de indivíduos 50. E letra E, está aparecendo aqui no finalzinho?
Tá assim. Letra E, área, 180 metros quadrados e número de indivíduos, 90. Confere? Perfeito. Então, se nós temos que trabalhar a ideia de densidade, eu tenho que olhar essa relação, número de indivíduos e área. Na letra A, seriam 2 indivíduos para 2 metros quadrados. Isso nos daria, então, o quê? Uma relação de 1 para 1. Já na letra B, nós temos 45 indivíduos para 15 metros quadrados. Aqui a gente pode fazer uma simplificaçãozinha. Por 5, 9, fazer assim que nem o Tchucão, né? É bem explicadinho, né? É bem explicadinho. Para todo mundo entender. 9 e 3. Ainda dá para a gente dividir mais. 3 e 3. Então nós temos aí o quê? Aqui embaixo dá 1 e o numerador 3. Então já deu uma densidade maior do que o do item A. Na letra C, 60 para 30. Se errar essa aí, pode tirar a roupa, o jumento anda por aí pelado, viu? Eu não sou professor de matemática, se eu errar, me perdoe, viu? Mas o Cacão está aqui para me corrigir, qualquer coisa. Morre o zero em cima, zero embaixo. 6 por 3. Quanto é, Cacão? 2. Vamos botar um 2 aí arredondando. 2 redondo. É difícil. Veja que o número de indivíduos aqui da letra C é bem maior do que o da letra B. Mas a densidade deu menor. Por quê? Porque tem uma maior área. Então, quanto maior a área, menor será o quê? A nossa densidade. Elas são inversamente proporcionais. Vai, Paulo, eu acho que esse assunto aqui vai dar pano para manga quando for falar de geografia, né? Sem dúvida. Quando pegar um país pequeno com população enorme, a densidade vai ser enorme, né? Gigantesca. Bom, então seria até um caso de pensar depois na minha playlist no YouTube. Lá eu tenho uma questão para matemática convidados. Aliás, toda quarta-feira, tio Saturno e tio Cancão, dupla Sacão, vai estar dando dicas de matemática e física, aula interdisciplinar. O Paulinho é convidado, é que o tempo desse rapaz é muito curto, está aqui hoje, aqui correndo, para depois já sair para outro canto. Então o Paulinho vai convidar, e de repente vou trazer o Paulo e alguém de geografia, seja lá Rafael Rocha, de repente, né, para poder fazer uma aula interdisciplinar e com 2 feras da educação. Ok, Paulo? Fica Um abraço, meu irmão. Então, no item D, o que é que nós temos? 50 indivíduos para 100. Vou fazer aqui embaixo, tá? Letra D. 50 para 100. 0 e 0 morre. Por 5 lá em cima, ó, vai dar 1. Por 5 aqui embaixo, 2. 1 meio, ou no caso, 0,5. Não sei se vai aparecer aí, mas você deve estar vendo. 0,5. Então foi a menor densidade até agora. E na letra E, 90 para 180. Morre 0 com 0. Por 9, dá 1. E por 9 aqui embaixo também, 2. Também deu 1,5. 1,5, perdão. 0,5. Sendo assim, dos itens, aquele que tem maior densidade, não é isso que a questão quer? Confirmando, assinale a alternativa que contém os dados referentes à maior densidade populacional. Seria o item B de novo. Já finalizamos mais um, Cacão. Bora ver aqui se temos recado para o tio Paulo Aragão, porque muita gente ficou triste porque não pôde continuar com o tio Paulo. O tio Paulo agora está estudando para ser de seu mestrado para aperfeiçoar ainda mais a potência que esse homem é na biologia. Quem já viu os aulas presenciais sabe do que é que eu estou falando, né? Vou ver aqui os recadinhos do tio Paulo Aragão. Temos aqui o Caio Mateus, temos aqui a Luziene, lá do Menezes de Souza. Se eu não estou enganado, Paulo, foi em 2012, não foi? Ah, eu não decoro data não, mas eu lembro por gosto. É a idade, eu sou jovem ainda, mas você está um pouco mais velho do que eu. Sem dúvida. Então, olha só, você vai se inscrevendo, aliás, pedindo para aderir ao grupo Um Dia de Cão, você baixa o seu material e na sequência vai concorrer a brindes. Muitos brindes hoje, viu? Daqui a pouquinho eu vou dizer para você uma relação de brindes para você vai concorrer após você estar já dentro do grupo Um Dia de Cão. Vai ter promoção no ar, aliás, Promocão, é a promoção do Cacão. Já tem Suderlan, as super dicas. As super dicas das super dicas. É assim, Suderlan? Desse jeito. Super dicas.
Professor Paulo Aragão, com a biologia, abrindo o nosso primeiro Um Dia de Cão. Vamos lá retomar então. Pessoal, na terceira questão, o que é que nós temos? Um gráfico mais ou menos assim, para simplificar aqui o máximo possível, tá? Porque você que está com o TD está acompanhando e está vendo a questão aí bem melhor formatada. Pois bem, novamente nós voltamos aqui ao contexto de populações em ecologia, tá? Nosso TD aqui está se baseando nisso de forma intensificada. E aí ele mostra novamente um gráfico onde ele tem número de células de fungos, e a população no seu crescimento. E ele fala na questão, eu tenho águazinho para ele? Tem, senhor. Natural, por favor. No gráfico abaixo é mostrado o crescimento de uma população de fungos. Vocês não sabem o que está acontecendo agora. Do crescimento de uma população de fungos sob condições controladas ao longo de um período de 18 horas. Em qual dos períodos é possível assegurar que a natalidade é igual à mortalidade das células? Olha aí, natalidade igual à mortalidade. Pessoal, esqueça o gráfico por um minuto e pense, raciocine. Se a taxa de natalidade se iguala à taxa de mortalidade, a população cresce, Sudelano? A taxa de natalidade... Se igualar de mortalidade, uma população cresce? Não. Não, ela não sai do canto, não é não? Exatamente. Se ela tinha, supondo, sei lá, 1000 indivíduos, e nasceram 2 e morreram 2 naquele mesmo período, ela continua com o quê? Com os mesmos 1000. Então a população não cresce, Verdade. certo? Tendo em mente isso, significaria o quê? Se a população não está crescendo, ela está estagnada. Ela estaria com crescimento constante. Crescimento constante, por mais esquisito que isso possa parecer, eu estou me referindo ao gráfico. Em todo período ele apresenta crescimento. Quando é que o crescimento para? Quando ela chegasse na sua constância. Se ela está constante aqui, é porque taxa de natalidade está igual à taxa de mortalidade. Além de outros fatores, claro. É porque nessa questão a gente está abordando exclusivamente esse conceito, que é o conceito cobrado. Se taxa de natalidade está igual à taxa de mortalidade, a população ficaria constante, não cresceria, tá? Qual é o período que isso ocorreria? Então nós temos aqui no nosso item, letra E, de 16 a 18 horas no gráfico aí, né? Enquanto que o Paulo vai tomar Horas. aqui a sua água, vamos aqui então fazer um comentário rápido sobre esse lance de função crescente, de função decrescente. Antes disso, peço a você mais uma vez que compartilhe o link dessa aula para que mais pessoas possam ter acesso à informação, porque aprendizado, conhecimento é algo que você deve compartilhar. Então você vai compartilhando para mais pessoas irem aqui agregando ao nosso primeiro Um Dia de Cão. Tio Paulo Aragão, ele está dodói. Ele foi acometido por uma virose aí brutal, está aqui febril inclusive, mas ele, Cacão, eu vou. Por amor à educação, a gente trabalha. Muito bem. Então aqui o tio Paulo falou de função crescente e função decrescente. Ele não especificou porque não é função do biólogo falar sobre isso. Mas entenda o seguinte, de modo bem grosseiro, o que caracteriza uma função ser crescente? À medida que você aumenta uma grandeza, a outra também irá aumentar. Se por acaso você aumentou uma grandeza, a outra diminuiu, função decrescente. Então se você observar todo esse gráfico, com exceção do comecinho aqui, que está meio que constante, e no final, todo o gráfico tem uma extensão de uma função crescente. Porque à medida que eu vou aumentando essa grandeza, essa aqui também aumenta. Então, esse gráfico, todo ele, exceto no seu começo e no seu final, que não foi isso aqui, Paulo, tem uma curva aqui, um pouquinho crescente, né? Mas A ideia é ela sair crescente a partir do zero, que será a origem, né? então só vai estagnar mesmo lá pelo intervalo de 16 e 18. Vai sim. Muito bem. Então, temos aqui uma função crescente no seu começo e no final ela fica constante. Na função constante, uma grandeza continua aumentando, mas a outra fica estagnada. Então, isso você vê lá em função do primeiro grau, você revê também isso em função do segundo grau. Então, a biologia, ela utiliza também a matemática. Aliás, a matemática é uma ciência maravilhosa. Eu sou matemático, não sei nada de física. Está valendo para mim demais as aulas das quartas-feiras com o tio Saturno, porque eu estou aprendendo física.
Então é toda quarta-feira, ali entre 9 e 10 da noite, começa a dupla Sacão. Aí o Suderlan, um dia desse, ao vivo, é Casilã? Um dia desse, ao vivo, deram uma sugestão de fazer a dupla Sucão. Pronto, é O excelente. suco do conhecimento. Na hora. Eu não estava com as montagens, porque tem alguns colegas professores que têm os iniciais meio complicados, que se for fazer a montagem com o cão, não dá certo não. Não para Essa por aqui. eu imagino. Vamos falar por aqui, sacão, sucão, para por aqui, senão vai complicar, né? Com certeza. Vai ter que entrar a censura. Com certeza. Paulo Aragão de volta para assumir o comando com vocês. O Júnior Pinho. Rapaz, eu realmente acho meio prejudicial, né, essas junções que vocês fazem, mas quem sou eu? Então, eu acredito que tenha ficado claro o porquê do nosso item resposta ser a letra E, tá? Como ele quer que a taxa de natalidade se iguale com a taxa de mortalidade, a população ficaria constante, ela nem cresceria nem decresceria. Consequentemente, seria no período de 16 a 18 horas. Letra E de égua. Vamos para a nossa próxima questão. Temos professor na linha do seu alô, grande professor de Química, Sérgio Queiroz. Um abraço, Sérgio. Sérgio, um abraço, meu irmão. Saudade, hein, cara? Vamos lá para a nossa questão 4. Na questão 4, nós temos aí um diagramazinho mais ou menos assim. Eu estou te ajudando. Não, mas você não faz perfeito, rapaz. Eu ia fazer para você, você faz melhor do que eu. Não chega a ser perfeito, não, mas dá pro gato. Aqui seria a cabeça do Cancan, essa maior aqui seria? Essa maior aqui eu faço para você. Tu já falou, tu já falou do teu chapeuzinho? Não, ainda não, cara. Vai ser em outra aula, viu? Vai, meu querido. Ele consegue fazer isso porque ele é desmunhecado, que eu não sei como. Já vai que ele faz isso aqui, eu não consigo. Tá? Mas tudo bem, tá valendo. E aí o que acontece? Nós temos aqui, nesse círculo menor, um raio aqui de 2 km. Canquetes e canquitos, por favor, lembrem aí. Comprimento de uma circunferência são 2 garotos, 2 pivetes, 2 pirraios. E quando eu falo área do círculo, a fórmula é pirraio ao quadrado. Não confundir, por favor, tá? Pirraio, é? Pirraio. 2 pirraios, 2 garotos no sinal. A questão fala assim, no esquema, cortou aí um pedacinho, cada círculo representa o campo de ação de um casal de corujas. O ponto X corresponde à área onde ocorre reprodução e localização dos ninhos, que seria, no caso, o centro dos nossos círculos. A razão do campo de ação do casal 2 ser maior que o do campo de ação do casal 1 pode ser atribuída principalmente ao fato do casal. E aí nós temos, pessoal, apesar de parecer uma questão puramente matemática, é a matemática sendo utilizada para interpretar o comportamento dos animais. Tem uma coisa que nós temos que lembrar, que é o nicho ecológico. E quem está relembrando nas nossas aulas o que significa esse nicho ecológico, basicamente está relacionado a todo o papel desempenhado pela espécie no ambiente. Tá? Até mesmo o ato de se reproduzir, buscar água e buscar alimento. Quando você vê uma relação dessa, um casal que tem uma área de atuação maior e outra menor, nós já paramos para pensar e, no mínimo, o que vem em mente é que o casal 2 tem que se distanciar mais para conseguir alimento, ou conseguir água, ou conseguir algum tipo de recurso, seja ele qual for. Já o casal 1, ele se desloca menos para conseguir essa alimentação, esses recursos. Sendo assim, a gente analisa aqui os itens. E aí ele diz, letra A, 2 ser mais jovem do que o casal 1. Infelizmente, a gente não pode fazer esse tipo de inferência, saber se o casal 1 ou 2 é mais velho ou mais jovem. Não dá, não traz essas informações, tá? É a área de ação, local do ninho e a área de ação dele. B, 2, poder voar mais rápido que o casal 1? Muito provavelmente não, a gente está falando de 2 casais de mesma espécie. Não teria uma diferença viável aí a ser quantificada. C, 2, ter mais presas próximas ao ninho do que o casal 1. Se o 2 tivesse presas mais próximas do seu ninho, seu raio de ação seria menor e não maior do que o do casal 1. D, 1, ter mais alimento disponível próximo ao ninho do que o casal 2. Perfeita. Letra D. D de dia, porque noite é com N.
D de dia de cão. Né? Meus queridos, olha só. Temos também aqui o professor Júnior Pinho, que vai estar conosco hoje, colaborando com a Química. Falou que a transmissão está ótima. Temos também Carol Moura, dizendo assim, ó, os melhores. Enário está com saudades. O meu sobrinho, o Juan, e também a minha irmã, a Can't Sister, Carla Sus, também está online conosco aqui. Temos também ainda o Sérgio Queiroz, já deu o seu alô. Vamos falar aqui com quem mais, Paulo Aragão? Deixa eu ver aqui. Lissandra Bandeira. Deixa a Alessandra, faz tempo que a gente não vê a Alessandra, viu? Mariana Frei, do Colégio Menezes de Souza. Ela está aproveitando o dia para matar a saudade do Cantão e do tio Paulo Aragão com simpatia e descontração. Cacão, se a gente fosse calcular a área aqui desses círculos, como é que seria? Olha só, agora há pouco ali, se você está ouvindo só minha voz, eu disse a você que quando se refere ao comprimento da circunferência, tu vai usar 2π raio. 2 garotos, 2 pivetes no sinal. A gente reza para que quando aparecer uma questão que traga o π, que a questão nos autorize a usar o π igual a 3. Porque quando pede para usar o π igual a 3.14, a turma chora. O pessoal não gosta de decimais, né? Gosta sim, no pagode da swingueira, mas em matemática, decimais não é bem-vindo. Bom, então aqui eu daria o quê? Trocaria o meu raio por 5, pegando como referencial esta circunferência maior, e aqui eu teria 10π. Às vezes, quando aparece o raio A4, quando faz 2 vezes π vezes 4, tu se sente numa tribo, né? Falando 8π, porque 2π que multiplicasse 4, se fosse raio A4, que não é o caso aqui, daria 8π. Sudarlan está aqui rindo, porque na química isso não rola, né, Sudarlan? Essas besteiras não rolam não, né? Não. Só com matemática. Essas besteiras só com matemática. Bom, isso aqui seria se fosse o comprimento. Então, qual é a diferença entre o comprimento e a área? Bora imaginar uma pizza. Eu sei que não combina de manhãzinha sendo uma pizza, mas a borda da pizza, a borda de catupiry da pizza, seria a circunferência. E o que seria um círculo? Seria essa borda e todo o recheio da pizza. Aí, nesse caso, seria π raio ao quadrado. Professor Paulo Aragão, tem mais questão para você, Paulo Aragão, ainda? Tem sim. Então, reassumindo o comando de Um Dia de Cão, fazendo uma abertura com chave de ouro. Não na cachaça Superman, não é a cachaça não, viu? Não digo abertura com chave de ouro, porque é um professor de uma estirpe espetacular, professor Paulo Aragão. A gente trabalhou junto desde 2010, né, Paulo? Já tem um tempão, viu? Em breve, eu vou trazer também um rapaz, parece esse outro aqui, ó. O professor Pedro Israel vai estar conosco nos próximos eventos. Aliás, vá pensando aí o que é que vai ser o próximo evento. Vai ser no mês de junho. Mês junino tem a ver com o quê? Milho assado, pé de moleque, reticências. Daqui a pouco eu vou te falar o que vai ser o evento do mês de junho. Paulo Aragão, reassumindo mais uma vez o Dia de Cão. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar aqui a nossa última questão para poder finalizar a nossa aula de hoje. Tá? Na questão 5, nós temos aí um gráfico, que eu vou tentar representar aqui rapidamente para você. Seria algo mais ou menos assim. Vá se inscrevendo no grupo Um Dia de Cão para você poder ter acesso ao material. E daqui a pouco tem promoção no ar, para você poder ganhar brindes, viu, Paulo? Perfeito. Novamente um gráfico populacional, onde nós temos o número de indivíduos sendo quantificado e o tempo aqui no caso. Tá? E aí nessa questão ele diz, o gráfico a seguir apresenta as densidades de duas populações num certo ambiente ao longo do tempo. Aí está o gráfico. Ele diz que é espécie 1 e espécie 2 na legenda. Com base no gráfico, pode-se afirmar que, letra A, 2 pode ser parasita de 1, mas nunca 1 de 2. Ó, nesse tipo de relação, seria muito difícil você estar representando nenhum parasitismo. O que é que envolve a ideia de uma relação parasitária? Um indivíduo que vive às custas de outro, simplificando o máximo possível. Você tem, por exemplo, piolhos e um ser humano, carrapato e um cachorro, uma pulga e um cachorro. Esses são parasitas externos, são chamados de ectoparasitas. Existem outros tipos de parasitas que são parasitas internos, endoparasitas. E aí nós temos, por exemplo, lombrigas, tênias, dentre outras. Tá? Nesse propósito, então, a ideia de um parasita não se encaixa aqui,
Porque nós percebemos o seguinte: quando a população de um aumenta, logo um tempo depois, a do outro também aumenta. E em consequência disso, a população do outro depois diminui. E aí, como efeito secundário também, a da espécie 2 também diminui. À medida que a população da espécie 2 diminui, a da espécie 1 pode novamente crescer. E aí, logo em seguida, em consequência do crescimento da espécie 1, a espécie 2 também cresce. Então, a relação que você percebe aí tem um certo equilíbrio. Quando uma cresce, a outra cresce. Quando uma diminui, a outra também diminui. E que tipo de relação poderia sustentar um gráfico como esse? Parasitismo não, tá? B. 1 é consumidor secundário e 2 é consumidor primário. O que é consumidor secundário e consumidor primário, Carlão? Um vem antes ou depois, né? Um vem antes, outro vem depois. É porque o primário vem primeiro. E pronto, o segundo vem secundário, o terceiro vem terceiro. Não é não? Numa cadeia alimentar, nós temos o quê? Nós temos produtores, que são, em geral, indivíduos autótrofos. E aí, quem se alimenta de um produtor é chamado de consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem. O cara que se alimenta de um consumidor primário vai ser dito, então, consumidor secundário, ou de terceira ordem, e assim por diante. E todos eles, obviamente, dão para um, que é os decompositores. Essa parte aí de dar para um, dar para outro, eu não entendo muito. Eu vou mudar a palavra, eles servem, né? Digamos assim. Porque queira ou não, são organismos, vão morrer. Você vai morrer um dia, eu também, todo mundo. E, consequentemente, a nossa matéria, ela não vai permanecer aqui nesse mesmo formato. Ela vai sofrer uma transformação, ela vai sofrer uma decomposição. E nesse processo de decomposição, os nutrientes são devolvidos para o ambiente. Né? É o ciclo da vida, né? Eu lembro até do Rei Leão nessas horas. Tom, não combina com você ser negro, não, viu, Paulo? Não combina com você, viu? O quê, mano? Os brutos também amam, viu? Mas bem, ele diz: 1 ser um consumidor secundário e 2 ser consumidor primário. Ó, perceba bem. Nesse tipo de relação aqui, normalmente, você tem um indivíduo consumidor primário, em outras palavras, é um indivíduo que é herbívoro. E o outro seria um indivíduo carnívoro. Tá? E aí o que é que nós temos nesse processo? Quando ele diz, ó. Pronto. Quando ele diz, 1 é o consumidor secundário. 1 seria o gráfico de cima. Ele não pode ser o secundário. Tá? Por que ele não pode? Aí vem um conhecimento básico. Nós temos sempre que ter mais consumidores e produtores primários do que secundários. Porque ao longo de uma cadeia, para que ela se torne sustentável, em geral, a grande maioria delas, o número de indivíduos vai diminuindo. Então eu teria produtor, consumidor primário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Por que esse número de indivíduos em geral diminui? Porque nós estamos falando de transferência de energia ao longo dos níveis. E a quantidade de energia que é transferida de um nível para outro sempre diminui. Diminui por quê? Porque os indivíduos estão consumindo ela. Consumindo nos seus processos vitais. Então eu preciso de um número maior de indivíduos na base para poder alimentar um número menor de indivíduos no final da cadeia. E quanto que é repassado de energia? Aproximadamente 10%. Então se a gente está falando aqui, sei lá, de 1000 quilocalorias, quando o consumidor primário se alimentar de um produtor, ele vai ganhar 1000 quilocalorias. Mas quando ele servir de alimento para o secundário, ele só vai repassar aproximadamente 100. E, consequentemente, se ele só repassa 100, a quantidade que ele está repassando é menor. Quando esse consumidor primário, então, repassar 100 para o secundário ganha 100, mas ele só vai repassar para o terciário aproximadamente 10%, que seriam 10 quilocalorias. Então a quantidade de energia sempre diminui, e a energia não pode ser reciclada. Ela é produzida e utilizada, e boa parte dela vai se perder na forma de calor. E a gente pode até trazer alguma relaçãozinha aqui, não pode não? Vem cá, senhor Delano. Com licença, meus queridos. Assim que encerrar a aula do tio de Paulo Aragão, a gente vai dar um rápido break de 10 a 15 minutos mais ou menos, tá bom? Então, Paulo, você vai comandar
o final do primeiro bloco, você junto com o Suderlan, que eu vou agora dar ali uma entrevista para uma rádio, porque esse evento está bombando. Então, ali me ligando, querendo mais informações. Então, tio Paulo Aragão vai assumir o Dia de Cão junto com o Suderlan para finalizar esse primeiro bloco. Ao finalizar esse bloco, você conta aí 10, 15 minutos, toma o seu café da manhã e volte para daqui a pouco ter Super Dicas com o tio Suderlan. Até daqui a pouco, Paulo, obrigado pela presença mais uma vez. E daqui a pouco o Suderlan vai assumir aqui o nosso Um Dia de Cão. Até daqui a pouco. Vem cá. Quando eu falei de energia, eu lembrei logo de você, porque tem umas leizinhas aí que a gente conversava, não tem? Tem, com certeza, né, pessoal? Você sabe que o assunto termoquímica é um assunto bem recorrente para o seu Enem. Na verdade, ele é bem recorrente para qualquer vestibular que vai cobrar disciplina química, né? Você deve associar, puxando aí para o nosso lado de química, a energia envolvida no processo com alimentação, com vida saudável, com atividade física, quanto você deve ingerir numa refeição, quanto você deve gastar nessa atividade física para queimar aquela caloria que foi adicionada, e isso é uma boa dica para o seu Enem. Um abraço, obrigado, meu irmão. Valeu, Balão. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso item, letra C diz: 2, transfere matéria para 1, mas nunca 1 para 2. 2 seria de baixo, a linha contínua, transfere matéria para 1, mas nunca 1 para 2. Pessoal, se tivesse ocorrendo uma transferência de matéria aí, é de se esperar, em geral, em linhas gerais, que a população 1, que estaria recebendo essa matéria, tivesse um acréscimo, um aumento populacional. Não é o que acontece. Lembre do equilíbrio que a gente está percebendo aqui. Quando um aumenta, em seguida a outra aumenta. Quando um diminui, o 2 diminui. E aí, um aumenta, 2 aumenta. Esse equilíbrio é típico do que está descrito aí na nossa letra E, onde ele diz que 1 é produtor e 2 é consumidor primário. Por que se encaixa bem? 1 ser produtor. Se encaixa bem porque sempre nós vamos ter que mais produtores do que consumidores. Se eu tiver o inverso, pense um pouquinho, mais consumidores do que produtores, eu teria mais indivíduos heterótrofos para se alimentar do que os indivíduos que alimentam eles. Não teria equilíbrio nesse sistema. Tá? Então, quando eu vejo esse tipo de relação, analisando agora pela letra E, um sendo produtor e o outro 2 consumidor primário, significa o quê? Que quando a população de consumidores primários está baixa, a população de produtores, então, está com menor pressão sobre ela e, consequentemente, ela consegue crescer. Quando a população de produtores cresce, significa, em outras palavras, que é maior disponibilidade de alimento para o consumidor primário. Então, o consumidor primário também pode crescer. E aí, o consumidor primário cresce, a população dele aumenta, consequentemente, mais indivíduos para alimentar. O que é que eu espero da população de produtores? Uma queda, uma redução. Então, essa relação está muito bem descrita pelo item E, tá? Onde nós teríamos um produtor e um consumidor primário. Eu espero que você tenha apreciado aí as dicas que nós trouxemos para vocês e que possam utilizar esses conhecimentos no dia da sua prova. Saiba que a dedicação é o fundamental de tudo. Você é o único indivíduo que é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, se empenhe, se esforce e com certeza você vai conseguir desempenhar e conquistar tudo aquilo que deseja. Nós vamos dar continuidade com o nosso grande mestre, Suderlan. Daqui a 10 minutinhos. Daqui a 10 minutos? 10 minutinhos. Então pronto, vamos esperar aqui 10 minutinhos para poder dar continuidade. Um abraço.